Olha o Noah lá na chuva, eu não sabia que ele gostava de ficar na chuva. E quem determinou o tema dessa semana foi o Marco Túlio. E o Marco Túlio, ele escolheu um tema muito interessante para a gente discutir, que já vem desde uns 2 anos atrás, se não me engano, que é sobre a nova lei de estágio, que determina que quando o estudante for realizar algum estágio extracurricular, o estudante deve ser remunerado. E ela foi determinada quando estava passando do terceiro para o quarto período. Desde então, desde o primeiro período, eu sempre fiz estágio. Lá nos, como todo mundo sabe, alguns não sabem, nós somos estudantes de medicina veterinária aqui da Universidade de Uberaba. E o Hospital Veterinário de Uberaba, ele sempre abria vagas para estágio extracurricular para os alunos de dentro da universidade, em que a gente tinha que escrever na área que a gente queria e eles fariam uma seleção depois. E era muito concorrido, eu lembro, na época. Eu no primeiro período eu consegui porque eu peguei estágio sábado à noite. Depois no segundo, terceiro período consegui domingo de manhã, que era o horário que ninguém queria. E daí eu fiz esses 3 períodos. Depois que passou por quarto período, que foi quando iniciou essa lei, o hospital não abriu mais essa seleção de estagiários extracurriculares. E na época todo mundo ficou meio desnorteado porque a gente achou que ia ser totalmente impossível de conseguir fazer um estágio extracurricular. Lógico, existem empresas que pagam estagiários, mas a grande maioria, todo mundo sabe que não vai pagar, vai preferir não ter um estagiário do que pagar um estagiário. Muita gente procurou estágio nessa época, e por ser a época de iniciada a lei, mesmo as pessoas não estudando muito mais a fundo a lei, como foi depois, todos os veterinários autônomos, tanto quanto que tinham clínica, ou algumas empresas do ramo da veterinária, elas não estavam oferecendo de jeito nenhum, justamente por medo de algum problema judicial. Até onde eu sei, para o veterinário, para a clínica, para a empresa oferecer um estágio extracurricular, pela lei ela tem que remunerar o estagiário, mas ela não é obrigada por lei a assinar a carteira desse estagiário. Ou seja, se o estagiário quiser combinar com o veterinário de falar que o veterinário está remunerando ele, dele receber um certificado falando que foi remunerado, o estágio extracurricular, dentro das leis, foi remunerado, tudo, pode. E ele pode não ter remunerado o estagiário nenhum. Só que aí também vem a velha questão do brasileiro. Quem que confia que depois de oferecer estágio para um estagiário, combinando tudo direitinho, deu o certificado, falando que foi remunerado, esse estagiário não vai sacanear e entrar na justiça falando que fez um estágio extracurricular sem ser remunerado e levar o veterinário no pau? Essa combinação, ela é informal. Informal. Principalmente na nossa área, medicina veterinária. E dentro da medicina veterinária, todas as áreas foram prejudicadas, muito prejudicadas, tanto grandes animais quanto pequenos animais, quanto silvestre, quanto a parte de inspeção, parte de laboratório, todas as áreas reprodução foram muito prejudicadas por isso, por esse tipo de lei. Eu não acho que é uma lei, assim, de certa forma não é muito errado. Porque, como a Maria também falou ontem, essa lei foi criada principalmente assim, por pressão de estudantes de direito. Esses locais onde estudantes de direito faziam estágio, sempre nos assim. órgãos, assim, que eles tinham que ficar assinando as coisas para os advogados. Isso, né? Ou se não servia café, fazia coisa que não tinha nada a ver, como se pegasse o estagiário, ele achasse que ele ia aprender alguma coisa lá, tal, só que estava dando serviço de um empregado para ele, um empregado da empresa para ele que não tinha nada a ver com o serviço dele. Lógico, nesses casos foi muito bom essa lei, porque geralmente nesses lugares eles gostam de pegar estagiários. E nessa época que saiu a lei, eu lembro que eu conversei rapidinho assim com um colega de escola meu, que ele estava fazendo direito, eu comentei sobre essa lei com ele, falei assim, nossa, para veterinária, pelo menos assim, para veterinária que eu estou
vivenciando foi muito ruim porque ninguém mais está conseguindo estágio. Eu falei assim, não, mas pra gente foi muito bom, porque a gente só está conseguindo estágio bom e bem remunerado. Então assim, acho que não foi de todo mal essa lei. Eu acho que poderia ter algumas modificações nela, por exemplo. Eles poderiam dar um incentivo fiscal para os profissionais contratassem estagiários em estágio extracurricular monitorado, da mesma forma que eles fazem com o menor aprendiz. Eu acho que assim funcionaria bem. Agora, como o profissional não tem incentivo nenhum de pegar o estagiário, ainda pagar o estagiário, aí já fica complicado. Só que aí surgindo essa lei, além de poder ter essas combinações informais entre o profissional e o estagiário, surgiram muitas atividades voluntárias. Por exemplo, lá no hospital veterinário, como tinha acabado o estágio extracurricular, a seleção do estágio extracurricular, eles abriram as atividades voluntárias em práticas hospitalares, que é basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa do estágio, só que com outro nome. E está dentro da lei agora. E essas atividades voluntárias não é assim só em hospital ou ONGs que tem bastante atividade voluntária, sempre viveu de atividade voluntária. Dá para você fazer atividade voluntária em qualquer lugar. Você pode fazer atividade voluntária numa clínica, você pode fazer estágio lá e receber um certificado em vez de estar escrito estágio extracurricular, atividade voluntária. Você está aprendendo do mesmo jeito, está recebendo certificado do mesmo jeito. A gente tem que saber aproveitar, a gente tem que correr atrás e quem quer, corre atrás. Eu sempre achei isso. Quem tem vontade de fazer as coisas, consegue fazer as coisas. Estudantes que têm oportunidade na universidade, ter um setor que realiza a prática da profissão, fica lá, aproveita, fica lá, conversa com o pessoal, fala que você está em período do começo, não está conseguindo estágio, quer acompanhar lá, mostra interesse. É lógico que a gente também não pode ficar lá e não fazer nada. Se é para ficar lá, tem que mostrar interesse, tem que mostrar que está querendo participar da prática mesmo. Então, se quiser, corre atrás da coisa e faz a coisa bem feita. Agora, se for para fazer a coisa mal feita, então é melhor ficar quieto em casa. Agora vamos... A parte preferida do Gui. Para a brincadeirinha que eu adorei, que é listar... Adorei e não adorei. Eu vou explicar. Listar os 5 filmes que a gente... Eu já até sei porque você não gostou. Porque são apenas 5 filmes. São apenas 5 filmes, é muito difícil. Sabia. Filme. Foi muito sofrido. Palhaços assassinos. Não, apesar de eu gostar, apesar de assim, ser tem um nome pra isso, chama guilt pleasure, prazer culposo, aquela coisa assim que você sabe que é meio tosca, mas que você se tiver... É humilhante, mas eu adoro filmes trash. Filmes trash são meu ponto fraco. Mas eu não listei nenhum filme trash aqui, são todos filmes bastante respeitados. Mas eu listei assim, os que eu acho que toda pessoa que estiver vendo tem que ver alguma vez na vida. Sempre existe esse livro assim, 1001 filmes pra você ver antes de morrer. Que você já viu, né? Não, eu tenho todos os filmes que eu assisti já listados e com cotados de 1 a 5 estrelinhas. Deixa eu falar. O primeiro filme, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg. É um filme se não me engano, é de 76, foi no mesmo ano que lançou Guerra nas Estrelas, que foi muito engraçado porque esse Contatos Imediatos do Terceiro Grau é um filme de ficção científica que fala sobre ufologia de uma forma bem séria e bem realista, com um excelente roteiro, excelente direção também, mantém o mistério durante todo o filme, mantém o suspense durante todo o filme, mas no final assim, é bem... Como é que eu posso dizer? É bem transcendental, é uma coisa bem... Onística. Holística. Mas onística também. O que é onística? Não sei, mas eu gosto dessa palavra. No final, o filme holística. ele conclui de uma forma bem esperançosa, assim. O que eu achei que é um filme muito bom, que deixa assim, muitas perguntas no ar, mas que depende da nossa interpretação para responder.
E então, ó, esse é o primeiro filme, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Se puder, assiste Guerra nas Estrelas também, que foi lançado no mesmo ano, mas aí já é mais pra fantasia, pra aventura e de ficção científica. Não é possível que alguém não conheça Guerra nas Estrelas. O Apocalipse Now. Também filme da década de 70 do Francis Ford Coppola. Não, mas tem um Apocalipse mais novo, não tem? Apocalipse Now Redux. É o mesmo filme, só que editado. É remake. Não é o remake, é a versão do diretor, com mais cenas, entendeu? Assim, que todo mundo, sempre quando faz as listas de melhores filmes, assim, todos os cinéfilos colocam o Poderoso Chefão no primeiro lugar. Eu adoro também os 3 filmes do Poderoso Chefão, pra mim é uma das maiores sagas que tem no cinema, mas pra mim o melhor filme do Coppola é o Apocalipse Now, porque ele se passa na Guerra do Vietnã, só que ele não quer fazer referência só à Guerra do Vietnã, ele quer fazer uma referência às guerras, todas as guerras, a guerra em geral, como todas as guerras que já aconteceram no mundo. E ele mostra realmente o inferno que é essa situação. E no final ele tem uma mensagem pacifista que é muito emocionante. O terceiro filme é um filme do Alfred Hitchcock, para mim um dos melhores diretores de todos os tempos. E o filme é Um Corpo que Cai. Você não sabe se aquilo é uma trama sobrenatural ou se é uma trama política ou se é tudo uma alucinação dos personagens. É uma coisa muito bem feita, muito bem dirigida. E depois ele te joga uma revelação na cara que você acha que não tem como superar aquilo. Depois ele te mostra outra revelação. E, assim, pra quem gosta de filme Intriga. que é um filme intrigante, Um Corpo que Cai é o filme máximo. O quarto filme, como eu adoro cinema de terror, então, e eu adoro esse diretor também, eu resolvi juntar as duas coisas, o útil ao agradável. É O Iluminado. Ah, nossa, esse filme. É um filme baseado num livro do Stephen King, que é um dos meus autores favoritos. Mas tem um clima muito pesado, assim, de terror mesmo. Então, e o bom é que tem bastante suspense. tem muito suspense. Eu não gosto de filme de terror. E é um filme, assim, de terror, mais terror psicológico mesmo, que ele te deixa, ele te faz vivenciar a paranoia que os personagens estão vivendo lá no hotel. E não é um filme de terror que te choca. Ele te aterroriza pelas situações, não é por te mostrar a imagem feia. E isso pra mim, assim, eu prezo muito isso num filme de terror. E o quinto filme, desculpa, é um filme mais atual assim, de 2001, mas que é um filme que a primeira vez que eu vi eu apaixonei e hoje é um dos melhores filmes que eu vi. Assim, é uma trama intrigante assim também, que você fica sem entender nada. E no final, quando chega o final, você vai voltar a pensar em tudo que tinha acontecido no filme. O filme é muito redondo. Você vê que não tem nenhum erro. E chama Donnie Darko, o filme. É o nome do personagem. E quem faz é o Jake Gyllenhaal. E o Donnie Darko, como tá falando, assim, é um filme que foi escrito perfeitamente. Tudo encaixa com tudo no filme. E no final ele traz uma mensagem muito bonita sobre o sacrifício por um bem maior. Então, os 5 filmes que eu teria pra falar é isso. Adorei a brincadeira, mas deveriam ter sido mais filmes. Não, você ia fazer meia hora de filme. E então é isso. Amanhã quem faz o vídeo é a Dani. E hasta amanhã. Então... Minha irmã faz cinema, por que você não conversa com ela? Mentira! Não, ela é assistente de câmera, ela fez cinema, formada, tudo. Mentira, por que você não contou isso só hoje?